Kim Rafael, você é um cara antenado, né? Então eu vou perguntar pra você. Marcelo. Antenado. Marcelo. O que significa a palavra flopou? Flopou, pior que acho que acabou, uma coisa assim, não sei. Veja... Ah, Naman vai te dar um banho agora, vai. Não. O que significa a palavra flopou, Naman? É a ideia do fracasso, né? Aí, Você põe alguma coisa na mídia e você... Olha É só, isso hein? mesmo, Naman. Ó, Rapaz, a definição... Naman é meu amigo. Vamos lá, vamos pra informação aqui. Fracassou a comunicação. Fracassou, Olha, é isso mesmo, ó. então tem a ver com a prefeitura, então. Não. Isso tem a ver com o seguinte. O presidente Lula iniciou ontem a chamada conversa com o presidente, mas o comentário geral é que flopou. Aí eu tô pegando a definição de Naman e dizendo fracassou, porque se comparado às lives que o Bolsonaro fazia, o Lula fez lá um pouco mais de 30 minutos de conversa com um jornalista, então não era ele mediando como o Bolsonaro fazia, então tem diferenças aí. Ele usou o aparato também da TV Brasil para fazer, fez algo muito mais rebuscado, mais profissional, entre aspas, digamos assim, e ficou ali por pouco mais de 30 minutos falando com um jornalista já bastante conhecido, e flopou, porque os números são pífios se comparados às lives que o ex-presidente Bolsonaro fazia todas as quintas-feiras. É outra coisa que a gente espera agora, saber qual será a frequência. O Lula disse lá que ele pretende fazer lives semanais, tá certo? Nesses mesmos moldes aí. Nesses mesmos mods, tá bom? Então, Kim Rafael, eu quero te ouvir sobre a live. Pois é, o Lula ontem, algo que ele trouxe, pegou, né? Copiou Sim. do governo Bolsonaro. Olha, claro, todo o aparato aí é da lá da TV, né, Brasil, então já faz parte aí, mas o que me chama a atenção realmente é a produção, ó, os microfones, aqueles microfones ali são caros, cara, não é qualquer podcast que tem aquilo lá, hein? Não é qualquer podcast, acho que se eu não me engano, só o Flow Podcast que tem. O Flow Podcast, olha lá. Enfim, Marcos Ochoa, né? Quem tá pagando o jornalista? Não, ele é da TV Brasil. Mas e daí vai usar para benefício próprio para fazer live semanal. Se for fazer um comparativo, é óbvio que o Lula vai perder, não só pela audiência, como você aqui falou, que flopou, né? Acabei de aprender o significado da palavra. Mas com relação a todo esse aparato e não resolveu nada. O horário talvez não ajudou, que foi de manhãzinha, 8h30, talvez o público dele realmente não tá trabalhando, daí acaba só ouvindo mesmo, deu 6 mil, não sei. Vai, Kim? Porque eu tô trabalhando nesse horário. Então, assim... Vou flopar o seu comentário. Infelizmente, a gente vê que a pessoa quer repetir o que foi feito anteriormente, mas não vai dar muito certo, não. Rigon, você que já entrou aí atravessando o Kim com uma gargalhada, por que a gargalhada? Não, porque foi boa, foi boa, foi boa. Ele fez, aquilo não é uma live que responde perguntas, aquilo é um podcast. O que ele fez é podcast. Não inventaram ontem, Foi inclusive. feito pergunta. Não inventaram ontem. Não, foi feito por eles, né? Então. Não por terceiros, né? Agora Não, deixa mas tudo aí. bem. Vai, Rigon, tem um minuto. Não, o que importa, se for para falar em números, o que importa é que a inflação no mês de maio caiu 0,24%. O que importa é que o PIB esse ano vai ser 2,5%, 2,5%. O que importa é que a carne baixou, que o carro baixou e que, né, quanto menos bobagem você falar, quando você fala muito bobagem igual o Bolsonaro falava... O Lula não fala bobagem. Você tem mais... O Lula não. Tem nem comparação. Inclusive, é a primeira vez que eu ouço o Rigon falar em PIB. Quer dizer que tá tão bom começou a falar assim, né? ontem. O Bolsonaro não, falava toda quinta-feira. Vamos seguir aqui. Mais ou menos... Eu vou com a Pamela agora. Pamela, eu tô perdida na... A live do Bolsonaro, se a gente for usar um linguajar popular, estourava de gente ao vivo. Bombava. O Lula deu lá 6 mil pessoas simultâneas. Então, Paulo, eu sou muito sincera, não tô aqui pra puxar saco nem ficar só detonando uma pessoa. Essa coisa da live, do vir falar com o público é bacana, tá? Então, assim, o Bolsonaro inventou,
tudo bem, o que é bom a gente tem que levar pra frente mesmo. Então, se o Lula gostou, né, e a população visivelmente gostava, como você falou, bombava, é interessante que se dê continuidade a esse tipo de diálogo, né, e essa modernidade também, para não ficar aquela coisa dependente só de entrevista na televisão, só de coisas editadas, cortadas, como a gente vê nos jornais. Então, eu penso que é interessante fazer uma live que a pessoa entra ali, pode assistir do começo ao fim, né? Só que, assim, o que me assusta, o que me deixa chateada é o 2 pesos, 2 medidas. Então, não pode criticado por fazer, meu Deus do céu, toda semana era uma crítica, né? Sendo que era feito ali de forma muito orgânica, né? Era um celular ali, sentava numa mesa e fazia. E o outro pode usar o aparato da TV Brasil, pode pegar o jornalista de lá, trazer para falar do governo dele. Aí eu já penso que parte mais para uma propaganda. Vai, Pamela. E eu estranho que o STF não dê 48 horas, né, para falar assim, mas de onde veio esse dinheiro, como quem falou, como que foi comprado, como que foi feito, porque qual que é o objetivo, né? Porque se a gente puxar rapidinho na memória, até um discurso da Michelle Bolsonaro no Dia das Mães deu polêmica. Vamos então, fazer um podcast ali com dinheiro público, né? A gente precisa também de explicações. Naman, seu minuto para falar da live do Lula. Ficou bom, live do Lula. Eu acho que nesse tempo de comunicações radicalizadas, né, onde as mídias, vamos dizer, os programas aí, os aplicativos, né, são usados para as pessoas chamarem atenção, é interessante o Lula ir para esse tipo de proposta. Não vejo nada de errado, nem acho saudável. Porém, o que a gente tem que observar é se prender mais aos conteúdos. Os conteúdos mais superficiais e mais radicais, eles têm uma tendência de ter uma audiência maior. E era isso que acontecia no passado. O Lula está tentando fazer uma comunicação mais objetiva, talvez. Acho que ele vai ter dificuldades, porque, como foi dito aqui, cada pronunciamento desse tipo, ele se parece uma propaganda eleitoral, né? Ontem o conteúdo foi aí entre agronegócio e MST, né? O Lula tentando dar uma aliviada ali nas falas anteriores dele. Mas vai ficar nisso, não vai ter essa... Porque o Lula não, ao que me parece, eu espero, né, que ele não comece a xingar as pessoas, ofender as pessoas, agredir as pessoas, porque isso cansa também, né? A gente tem que entender que a gente precisa partir para um país onde as situações sejam pacificadas, onde as pessoas tenham esperança, onde as pessoas tenham possibilidade de viver uma vida mais saudável do que essas brigas constantes, radicais, entre esquerda e direita. Fernando Tupan, 1 minuto para você falar da live do Lula. Cronometrado, vai. Paulo Caetano, o Lula não atingiu as expectativas de público e nem teve atenção ou não teve o resultado esperado, porque o eleitorado não quer o Lula lá em Brasília. É simples. O Lula não tem mais nada a dizer para o Brasil, todos sabem quem realmente ele é, então está na hora do Lula pegar e abaixar a bolinha. Só que é o seguinte, a Pamela tocou num ponto certo. É uma live, é uma coisa pessoal. Se é uma coisa pessoal do presidente, ele não poderia estar usando jornalista da TV Brasil, microfone da TV Brasil. Isso, para mim, pode ter indícios de improbidade administrativa e espero que algum deputado ou senador de oposição estimule o STF a tomar uma medida. Se ele quer fazer uma live como Luiz Inácio Lula da Silva, que faça que nem o Jair Bolsonaro fazia e faz, usando o celular e ponto final. Não tem essa de você querer mostrar que é mais profissional que o outro. Paulo Caetano. Vamos lá, Agnaldo Vieira, quero te ouvir sobre... Você acha que flopou? Sem dúvida, né? Mas sem fazer a defesa, o público do Lula, né? na sua maioria, grande maioria, não é o de internet, enfim. Temos o Bolsonaro à frente disso. A campanha dele, a primeira, foi em cima da internet, fez ele chegar onde chegou. E então tinha mais essa, né? E ele fazia, já era costumeiro ele fazer essas lives e chegava a números expressivos, né? De 1 milhão de pessoas às vezes o assistindo.
e ele fazia live, né, no palácio, né, mas com o celularzinho dele, enfim, era uma coisa mais caseira e manteve isso. E tradicionalmente às quintas-feiras, Humilde, né? inclusive com a retransmissão da Jovem Pan Nacional, né, o que dava uma ênfase maior ainda às transmissões do ex-presidente Bolsonaro. A respeito da TV Brasil fazer a live com o Lula, antes de mais nada, ele é o presidente do país, né? Então não tem nenhum problema utilizar jornalistas e também toda a estrutura da TV Brasil, porque está entrevistando, não está entrevistando um candidato, está entrevistando o presidente. Se faz política, se faz a defesa dele nessas lives, aí tem que ser investigado e estudado. Mas a estrutura da TV Brasil para entrevistar um presidente poderia ter sido feito também com o Bolsonaro e qualquer outro presidente, né? Mas assim, não são públicos diferentes, então Lula nunca vai chegar nos números do Bolsonaro em termos de live.